Olá para todos e vamos a mais um estudo. Para onde vão os salvos e os perdidos logo após a morte? Assim que a pessoa morre, para onde ela vai? Será se é assim que a pessoa morre, tanto salvo quanto perdido, será se ficam inconscientes, no estado de sono da alma, ou vão para algum lugar? Será se tornarão a vida somente na ressurreição? Ou imediatamente vão para algum lugar? De acordo com a Bíblia, os salvos e os perdidos vão sim para algum lugar e para lugares distintos logo após a morte. Vamos ver nesse vídeo aqui toda a trajetória dos salvos e dos perdidos assim que morrem até o final de tudo, céu e inferno. E se gostar, dá um joinha. Aí embaixo de você tem um botão de gostei. Clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo. De acordo com a parábola do rico e Lázaro, assim que morreu os dois, ambos foram para lugares distintos imediatamente. O rico foi para o Hades e Lázaro para o paraíso. Mas, após isso, tem alguma trajetória da alma que ela vai seguir até o destino final, seja céu ou seja o lago de fogo. Vamos ler Lucas 16, verso 22, para ficar mais fácil a compreensão. Veja aí, sobre a parábola do rico e Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja que os dois, assim que morreram, foram levados para lugares distintos e de forma consciente. Seja uma parábola ou seja o fato real, parábola é uma história que não é real, é uma história fictícia que retrata uma realidade. Alguns dizem que é real, outros dizem que não, mas seja ou não, Deus não ia usar uma mentira para retratar uma realidade. Então fica claro, a alma do ímpio vai para o Hades, que não é o lago de fogo, que será somente após o juízo final. É um lugar de prisão das almas. Os pecadores, após a morte, ficam presos no Hades até o juízo final, onde serão lançados no lago de fogo. Isso vemos em Apocalipse, onde fala do juízo final. Apocalipse 20, verso 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então fica provado que o perdido, quando morre, ele fica aprisionado no Hades até o juízo final. Então, após a morte, o ímpio não tem mais nenhuma trajetória, a não ser o juízo final. E veja também que o inferno deu os seus mortos para serem julgados. Significa que os ímpios ficam lá até o juízo final, onde serão julgados e lançados no Guiena, que é o lago de fogo. Após a morte é um caminho sem volta, tanto para salvos quanto para perdidos. Claro que o salvo não queria sair mesmo, mas o perdido é um caminho sem volta. Não tem purgatório e não tem outro rumo. Existem apenas dois caminhos, céu ou inferno. Em 2 Pedro 2, verso 4 até o 9, também prova isso. Lá diz que Deus prendeu no inferno os anjos que pecaram, os anjos caídos, e estão presos lá até o julgamento. Lá diz: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas tendo-os lançados no inferno, ali é Tártaro, a prisão dos anjos caídos, e ficando reservados para o juízo. Eles estão presos, alguns anjos caídos estão presos no inferno até o dia do juízo. No verso 4. E nos versos a seguir,
diz que Deus reserva os ímpios para serem castigados da mesma forma que reservou os anjos caídos. Então os ímpios também ficam reservados para o juízo semelhante aos anjos que pecaram. E já os salvos, o que acontece? Para onde vai? Podemos dizer que a trajetória após a morte será maior que a dos ímpios, porque conforme já vimos, os ímpios ficam aprisionados até o dia do juízo. E assim que morre o salvo, para onde ele vai? Ele vai para o paraíso, como na parábola do rico e Lázaro. E outras passagens também que provam que o salvo, quando morre, vai para o paraíso. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas dos mártires da tribulação debaixo do altar de Deus no céu de forma consciente. Da mesma forma, o capítulo 7, verso 9, fala da grande multidão, que também são os mártires da grande tribulação no céu de forma consciente. Então não resta a menor sombra de dúvidas que o salvo, quando morre, fica de forma consciente. Não fica dormindo, não. Os salvos que morrem hoje, antes do arrebatamento da igreja, ficam no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja, onde acontecerá a ressurreição do corpo, onde terá um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. E após o arrebatamento, neste momento, acontecerá a grande tribulação aqui na terra, o período de 7 anos. E no céu, após o arrebatamento, acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. O tribunal de Cristo será um julgamento. Conforme 1 Coríntios 3, é um julgamento de recompensas, e não para salvação ou condenação. Será um julgamento para salvos, pois somente os salvos vão participar. Será um julgamento de galardão, conforme a obra que cada um fez para Deus aqui na terra e o fruto que gerou. O salvo será recompensado pelo trabalho que fez na obra de Deus aqui na terra. E também haverá a festa das bodas do Cordeiro, se baseando no casamento judaico. No casamento judaico, quando o rapaz e a moça queriam se casar, o rapaz ia preparar o lugar para morar e depois vinha buscar a noiva, onde a festa durava 7 dias. Então, o arrebatamento da igreja é baseado nisso. Jesus é o esposo e a igreja a noiva de Cristo. Jesus disse que iria preparar lugar e voltaria para buscar a noiva, onde haverá uma festa de 7 anos. O casamento judaico era 7 dias. E a festa das bodas de Cristo, que é o esposo com a noiva, que é a igreja, será 7 anos, baseado no casamento judaico. Foi usado aí uma metáfora, uma comparação aí, uma ilustração. Quando cumprir os 7 anos, a igreja voltará com Cristo para o reino milenar na terra. E também os mártires da grande tribulação vão ressuscitar para passar o milênio aqui na terra também. A Bíblia prova que os mártires vão ressuscitar. Apocalipse 20, do 4 até o 6. Veja aí, vamos lendo e vamos interpretando e meditando. João disse, se referindo aos mártires da grande tribulação: e vi as almas daqueles que foram degolados, perderam o pescoço, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem. São aquelas pessoas que negaram a religião do anticristo e foram degoladas por isso. E não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Veja, e viveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja, mas os outros mortos não reviveram, ou seja, todos os perdidos que morreram, desde o princípio da humanidade até o fim,
Até aqueles dias, no final da grande tribulação, esses mortos não vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final. Veja aqui, ó, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Só vão ressuscitar no final do milênio para o juízo final e a condenação. Veja que diz, esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição se completa com a ressurreição dos mártires da grande tribulação. E veja que diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos salvos, tanto estes que vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, e também aqueles que vão ressuscitar no final da grande tribulação. Então cremos na ressurreição dos salvos em 2 etapas. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Após o milênio, aí sim, veio o fim de todas as coisas. Os salvos na eternidade com Cristo e os ímpios na eternidade no lago de fogo com o diabo e seus anjos, e assim encerra todo o princípio da humanidade, da civilização, desde Adão e Eva, quando tudo começou, até o final, que será o final do reino milenar, onde tudo será encerrado. Salvação ou perdição, céu ou inferno, onde tudo se encerra, toda a história se encerra. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.